Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar isomeria. Está entre um dos assuntos mais importantes na química orgânica e mais exigidos em vestibulares, teste, Unicamp, Enem, etc. Nós temos aqui dois compostos. À esquerda, o etanol, Et 2 carbonos, ligação simples entre carbonos, OL, OH, álcool. Do lado direito, um éter, coque éter. Éter dimetílico, eu tenho aqui um substituinte CH3, metil, aqui outro substituinte metil, éter dimetílico. Existe uma outra nomenclatura oficial da IUPAC que considera a cadeia maior, aqui as duas são iguais, então você escolhe, como um hidrocarboneto, metano, como se fosse hidrocarboneto, metano. E o resto, a cadeia menor, fica como um substituinte, ou um radical, que é o metóxi. Então, o nome ficaria metoximetano. Aqui nós temos as formas geométricas e são substâncias com odor diferente. O álcool todo mundo conhece, o éter dimetílico tem odor semelhante ao éter dietílico, que é o éter comum. Pontos de ebulição diferentes. O etanol ferve a 78 graus Celsius, o éter dimetílico ferve a menos 24 graus Celsius, portanto é gasoso nas condições ambientes. Isto é, eles têm diferentes propriedades físicas, eles têm diferentes propriedades químicas. Só para ter uma ideia, você joga ácido sulfúrico no etanol, ele desidrata, ele perde água. Nós vamos ver essa reação no futuro. O éter dimetílico não sofre desidratação. Isto é, essas substâncias são completamente diferentes, mas elas têm algo em comum: a fórmula molecular. Veja, C2H6O, pode contar, 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E o éter dimetílico também tem fórmula molecular C2H6O. Portanto, elas são isômeras, são substâncias isômeras, ou os compostos, são isômeros. Em química orgânica, é sempre importante relacionar as propriedades das substâncias com geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. Então, eu citei o ponto de ebulição do etanol como 78 graus e do éter 24 graus negativos. Pois bem, por que uma diferença tão grande de temperaturas de ebulição se as moléculas têm o mesmo tamanho, a mesma fórmula molecular? Ocorre que o etanol, veja lá, tem um átomo de hidrogênio preso a um átomo de oxigênio. Moléculas que têm essa característica fazem um tipo de ligação intermolecular que é a mais forte de todas, que são as ligações de hidrogênio. Já o éter não tem, faz um tipo de ligação intermolecular mais fraca, lembra molécula polar, mas que não faz ligações de hidrogênio, liga-se por forças de dipolo-dipolo, às vezes chamado dipolo permanente. Nós classificamos a isomeria em dois grandes grupos. Há compostos que têm isomeria estrutural, também chamada constitucional ou plana, que ocorre quando os isômeros possuem fórmulas estruturais diferentes. Quando o isômero é plano, você bate o olho nas moléculas e percebe que são diferentes. Já há um outro tipo, que é a denominada isomeria espacial ou estereoisomeria, na qual você tem que desenhar a geometria da molécula para perceber que os isômeros são diferentes. E esse caso vai ser estudado depois. Agora vamos estudar os casos de isomeria estrutural ou plana. Nós vamos ver 5 casos de isomeria estrutural.
Não são definições feitas pela União Internacional. Para casos complicados fica difícil você saber se é um tipo ou outro. Inclusive não tem caído em FUVEST, em Unicamp, mas pode cair em outros vestibulares, pode cair no Enem, porque o Enem cai qualquer coisa. E o mais importante, eu uso essas aulas para rever nomenclatura, funções e outros conceitos importantes. Então, nós temos aqui à esquerda um aldeído C-O-H e do lado direito uma cetona C-O no meio da cadeia, isto é, num carbono secundário. O carbono secundário é aquele que se liga a dois átomos de carbono. Então é uma cetona, é muito parecido, né, com o aldeído, só que o aldeído tem o C-O, a carbonila em carbono primário e a cetona em carbono secundário. Ambos têm a mesma fórmula molecular, C4H8O. Quando isso ocorre, a isomeria é denominada de função. Isômeros que pertencem a funções diferentes são isômeros de função. Temos um outro exemplo aqui, C-OH caracteriza os ácidos carboxílicos. Como tem três carbonos prop, ligações simples entre carbonos AN, ácido carboxílico oico, ácido propanóico ou ácido propiônico na nomenclatura usual. À direita nós temos um éster, C-O, parece um ácido, mas tem um carbono ao invés de hidrogênio. É um éster. Você lê co. Aqui tem carbono. Cocô lembra esterco, éster. O nome dos ésteres é muito chato, mas também quando cai em exemplos bem simples. A parte que tem o C-O recebe a terminação OATO. Dois carbonos et, ligação simples AN, etanoato. E a parte que não tem o C-O recebe a terminação ILA. Como só tem um carbono, metila, etanoato de metila ou acetato de metila. Observe que esses dois compostos também possuem a mesma fórmula molecular, C3H6O2. Portanto, o ácido propanóico e etanoato de metila também são isômeros de função. A isomeria de cadeia ocorre quando os compostos pertencem à mesma função, claro, se fossem funções diferentes, seriam isômeros de função, mas com cadeias diferentes. Se um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada. Se um tem cadeia saturada, o outro insaturada. Se um tem cadeia homogênea, o outro heterogênea. Veja estes dois compostos, o but1-eno e o ciclobutano. O but1-eno tem cadeia aberta e insaturada. A cadeia insaturada é quando há ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Já o ciclobutano tem cadeia saturada, ele só tem ligações simples entre os átomos de carbono e tem cadeia cíclica. Ambos pertencem à mesma função, a função hidrocarboneto, e são isômeros, porque têm ambos a fórmula molecular C4H8. Já entre esses dois casos, eu tenho 1, 2, 2, 3 dicloro, 4 metilpentano. E aqui eu tenho o 1, 2, 2, 3 dicloro, hexano. Eu tenho cadeia ramificada, neste caso à esquerda, porque é um carbono terciário, que é o átomo de carbono que se liga a 3 átomos de carbono, e aqui só tem carbonos primários e secundários. Isto é uma cadeia não ramificada, às vezes chamada cadeia normal ou linear. Ambos pertencem à mesma função. São haletos orgânicos, porque têm halogênio, mas são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, C5H10Cl2. São isômeros de cadeia. A isomeria de posição ocorre quando os compostos pertencem à mesma função, claro, se não seriam isômeros de função. Eles têm a mesma cadeia, claro, se não seriam isômeros de cadeia,
mas posições diferentes. Puxa, tio Emílio, que posições diferentes são essas? É um Kama Sutra químico? Não. São posições diferentes de um grupo funcional, de um radical ou substituinte, ou até de uma dupla ou tripla ligação. Veja o primeiro caso. Daépta tem 7 carbonos, dien tem 2 duplas na posição 2 e 4, 2,4 dienamida. C-NH2 é uma amida. Abaixo eu tenho a hepta, 2,6, dienamida. Ambas têm o mesmo tipo de cadeia aberta insaturada com 2 duplas. A única coisa que mudou foi a posição da dupla. Uma dica: se 2 nomes forem idênticos, com exceção de algum número, são isômeros de posição, porque na química orgânica, número indica posição. E não esquecer que são isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular C7H11NO. Já à direita, eu tenho aqui 2 cetonas cíclicas, C-O em carbono secundário, cetonas. Esta tem 2 grupos cetona, na posição 1, 2, 3, uma está na posição 1, outra na posição 3, então 1, 3 diona, como é cíclica, ciclo, como tem 6 carbonos é hexa, ciclo hexa 1, 3 diona. A única diferença é que na molécula do lado direito, nós temos o outro grupo cetona, a outra carbonila na posição 1, 4. Eu tenho a ciclo hexa 1, 4 diona. Elas possuem a mesma fórmula molecular, C6H8O, então são isômeras, isômeras de posição. Metameria ou isomeria de compensação é um caso particular que ocorre quando os isômeros possuem cadeia heterogênea. Vamos recordar o que é cadeia heterogênea. Veja que esses 2 éteres, eles têm oxigênio intrometido entre 2 carbonos. Quando vocês têm um átomo intrometido entre 2, 3 ou 4 carbonos, que seja, ele é chamado heteroátomo. Então, o oxigênio aqui e aqui ele é um heteroátomo. E as cadeias que têm heteroátomos são chamadas cadeias heterogêneas. Este é o éter dietílico, 2 prefixos etil, ou o nome oficial é etoxietano. Este é o éter metilpropílico ou metoxipropano. Como eles são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular C4H10O, e ambos têm cadeia heterogênea, são chamados metâmeros ou isômeros de compensação. Observe que o éter de cima tem a cadeia da esquerda maior que o de baixo. Em compensação, a cadeia da direita é menor que aquele éter que está aqui abaixo. Daí o nome isomeria de compensação. A compensação é uma lei da natureza, né? Quando alguém tem uma perna mais curta, em compensação, a outra é mais comprida. No caso à direita, nós temos 2 aminas. Sem dúvida, o nome não oficial é muito mais simples. A amina aqui acima tem um nome usual: dimetilpropilamina. Dimetilpropilamina. Aqui embaixo, 2 substituintes etil, metil, vem a ser a dietilmetilamina. Os nomes oficiais que estão apresentados aqui são bem menos utilizados. O importante é que você desenvolva essas fórmulas, constate que ambas têm a mesma fórmula molecular, C5H13N, portanto são isômeras, e como são ambas de cadeia heterogênea, apresentam um tipo de isomeria chamada de compensação ou metameria. Finalmente, nós temos a denominada tautomeria, às vezes também isomeria dinâmica, que é um caso particular da isomeria de função, onde um isômero se converte no outro e vice-versa. Numa reação reversível, reações que vocês vão estudar bastante em fisicoquímica,
geralmente ocorre com aldeídos ou cetonas. Então veja, eu tenho aqui uma carbonila, um C-O, e um hidrogênio de um carbono vizinho. Sempre que tem um hidrogênio vizinho a uma carbonila, vai ocorrer em maior ou menor grau a tautomeria. O hidrogênio se liga a este oxigênio, é claro que a ligação se quebra, senão o oxigênio ficaria trivalente. Em compensação, o hidrogênio se ligando, este carbono vai ficar trivalente e não tetravalente, então a ligação se forma aqui. Então veja, o hidrogênio agora está no oxigênio e a ligação dupla é entre os átomos de carbono. Antes eu tinha um aldeído. Agora eu tenho uma molécula que costuma atrapalhar bastante na hora de identificar a função. Parece um álcool, porque tem OH, né, o grupo hidroxila, mas não está preso a um carbono saturado, está preso a um carbono com dupla. Então trata-se de um enol. Como tem dois átomos de carbono, é o etenol. Os aldeídos se transformam em enóis e vice-versa. Em maior e menor grau depende do aldeído considerado. No caso da propanona, uma cetona, a acetona comum, né? Eu tenho 3 átomos de carbono, C-O em carbono secundário é uma cetona. Ocorre o mesmo sempre que tem uma carbonila e um hidrogênio vizinho, ele se liga ao oxigênio, a dupla se forma entre os átomos de carbono. Novamente eu tenho uma função denominada enol e a propanona se transforma no própio em 2-ol. Eita nome, né? Prop porque tem 3 átomos de carbono, em porque tem dupla, ol porque tem OH, a dupla é a primeira, a dupla está no primeiro carbono, então um em, e o OH está no segundo, portanto 2-ol. Quando você tem um frasquinho de acetona lá na tua casa, só para se ter uma ideia, para cada 400 mil moléculas de propanona que tem lá dentro, uma está na forma de enol, na forma do próprio em 2-ol. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula, resolveremos exercícios sobre esse assunto, isomeria plana. Um abraço e cuidem-se.